Mini chocolate a tal da castanha. É gostoso? É saudável? Vale a pena? Então hoje eu vou fazer um review desse produto aqui, vou explicar um pouco de detalhes, né? Ele vem aí para ser concorrente do tal do todinho, né? Que é o tradicional todinho de caixinha e tal. E agora tem esse aí na versão então vegana, vegetariana e tal. Vou fazer um review e explicar um pouco desses detalhes. Maravilha? Caso você ainda não me conheça, eu sou o Tarso, entusiasta da saúde, estudo saúde já há muitos anos, também sou atleta amador e estudante de nutrição. E aqui eu passo um pouco da minha experiência, das várias coisas que eu pratico na minha vida, que eu testo e tudo mais, receitas também, e também das coisas que eu estudo, né? Estudo vários livros, cursos e tal, então eu trago também bastante conteúdo aqui. Maravilha? Caso você se interesse por esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. Então vamos lá, vamos falar um pouco da tal da castanha na versão mini chocolate, né? Que é o tal do todinho vegano, todinho vegetariano. Então vamos falar um pouco sobre ele. Primeira coisa que eu já quero deixar claro, desta vez não fui eu que experimentei isso daqui. Então quem experimentou foi a minha namorada e ela me passou o relato aí do que ela achou, tá? Então tudo que eu vou falar aqui desta vez, em termos da parte de gostoso e tudo mais, não é a minha opinião, porque eu não experimentei. E o que acontece? Tem várias coisas aí na vida que eu não experimento. Mesmo sendo vegetariano, o produto, né, vegetariano, vegano e tal, eu não sinto que eu deveria experimentar. Tá? Não sinto que às vezes vai me cair bem e tudo mais, então nem tudo eu experimento. Então, neste caso, ela também faz muito similar a mim. Então, muitas coisas ela não experimenta, mas tem coisas que eu experimento, que ela não, e que ela sim, e que eu não. Então, a gente troca figurinha o tempo todo, tá? Desta vez aqui, foi ela que experimentou. Questão de preço, então, vou começar falando por quê. Não sabemos o preço disso, vou pesquisar aqui, até falar para vocês agora, tá? Então, vou pesquisar já, porque não pesquisamos isso porque ela ganhou, tá bom? Então, ó, pesquisando aqui ao vivo. Deixa eu ver, é o de 200 ml, 200 ml, aqui, bom, tá 7,59, tá? Então uma caixinha dessa aqui, 7,59, talvez aí, aqui obviamente peguei num lugar só, mas aí você pesquisa em vários lugares, vai ter a sua variação de preço, ó, 7,10 nesse outro lugar que eu vi, já é outra caixinha, então a da caixinha que eu vi, que é esta daqui, 7,59. Então o que ela achou do sabor disso daqui? Ela achou muito gostoso, de fato, ela falou que é muito parecido com o todinho, então, nesse ponto, ela gostou bastante. E ela também agora falou de outro ponto, ela falou que é bem doce. E qual o ponto aqui, né? Para quem gosta de bem doce, isso é bom. Para quem não gosta, a gente que já mudou a alimentação há muito tempo, e não é só a questão de mudar para vegetariano e tal, a gente foi largando açúcares, né? Então a gente não consome açúcar, nem açúcar branco, nem açúcar demerara, cristal, nada do tipo. Então, raríssimas vezes a gente consome alguma coisa que tenha açúcar, mas no dia a dia a gente não usa açúcar em nada, tá? Então, por exemplo, aqui tem açúcar, então ela consumiu isso daqui que tem açúcar, certo? Então, raríssimas vezes a gente consome algo que tem um açúcar ali adicionado. Então, ela disse que sim, é bem doce. Para quem gosta de bem doce, vai ser bom. Para quem não gosta de bem doce, não é legal. É a mesma coisa, o todinho, na nossa visão, é bem doce, né? Até quando eu era onívoro, quando eu tinha uma alimentação onívora, eu já achava o todinho bem doce, apesar de que eu achava gostoso, mas já achava ele bem doce. Então, esse é um dos pontos. Ela falou que é sim bem doce. E aí a gente entra na questão dos ingredientes. Então vamos olhar os ingredientes e vamos pensar aqui a questão de saudável ou não, tá? Então, ingredientes eu vou falar na ordem, porque caso você ainda não saiba, a ordem colocada dos ingredientes é a quantidade do maior para o menor. Então, o que tem em primeiro lugar é o que mais tem ali em quantidade, segundo e tal, beleza? A ordem: água, açúcar demerara orgânico, castanha de caju orgânica, farinha de aveia sem glúten, fibra de chicória, cacau orgânico, proteína de fava, carbonato de cálcio, sal e aromas naturais. Maravilha, então vamos falar um pouco aqui. Água, óbvio. Açúcar demerara orgânico. Não é porque é açúcar demerara orgânico que é saudável, tá? Esse já é o primeiro ponto.
vários açúcares, inclusive açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar de coco e tudo mais, tendem a gerar uma certa inflamação, tendem a alimentar fungos e bactérias. Então esse é um ponto. Aliás, por exemplo, várias pessoas que às vezes têm cândida, certo? Que é um fungo. Então, várias pessoas que têm cândida ali, precisa diminuir absurdamente o consumo de alimentos ricos em açúcares e amido. Então, esse é um dos pontos, tá? Se você for analisar o quão saudável é ficar consumindo açúcares industrializados, porque isso é um açúcar, certo? Açúcar demerara, ele é um açúcar que ele já é um pouco processado, não é um açúcar natural ali, o açúcar natural da fruta e tal. Então, por mais que seja demerara, orgânico e tudo mais, se for de verdade, obviamente, né? Por que eu quero dizer, obviamente? Não é que a caixinha está mentindo, mas muitos produtos são vendidos como orgânico e não são orgânicos, às vezes até para o fornecedor, né? O fornecedor está mentindo ali para o fabricante. Então tem várias dessas coisas. E também para a gente. Muitas vezes a gente vai comprar um produto que está escrito ali orgânico, muitas vezes nem é. Então não é porque tem o selo de orgânico que é facilmente orgânico e tal. Então isso é um assunto profundo, tá? Mas... Então, açúcar demerara, então tem bastante açúcar aqui. Vou até ler aqui, ó, questão de informação nutricional, tá? Para a gente entender essa parte, ó. Carboidratos, então açúcares são carboidratos, tá? Carboidratos, então, em 200 ml, então que é nessa caixinha aqui, em 200 ml, temos 22 gramas de carboidrato, 22 gramas só nesta caixinha, que aqui considera-se 7% do valor diário ali. 7%, uma mera caixinha dessa é muita coisa, tá bom? É muita coisa. Proteínas, aqui diz que tem então 3 gramas de proteína, que provavelmente é essa proteína de fava que eles colocam, e um pouco da farinha de aveia, né? A aveia também tem proteína. Gorduras totais, 4,4 gramas, então tem mais gordura do que tem proteína. O que mais? Fibras, então provavelmente é essa fibra de chicória que eles colocam para ter um pouco de fibra, 3,4 gramas de fibra. Tem sódio, então tem 8,6 miligramas de sódio e 300 miligramas de cálcio. Fibra de chicória, cacau orgânico, proteína de fava, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio provavelmente é conservante. E os aromas naturais, já sabe que no fundo, esse negócio de aromas naturais são aromatizantes, que não é nada muito saudável também não, né? Mas tem esse ponto. Então, se você não está buscando algo extremamente saudável, mas pelo menos um pouco mais saudável, ou menos maléfico, vamos dizer assim, menos pesado, mesmo outras opções veganas podem ser muito piores. Então, aqui tem uma opção até ok, se o seu objetivo é tomar coisas assim, experimentar coisas assim e tal, mas sabendo que tem sim muito açúcar, muito carboidrato e tudo mais, e que, falando em termos de nutrição, não é para nutrir ninguém, muito menos para nutrir uma criança, certo? Então isso aqui é puramente sabor, você está buscando puramente sabor, você não está buscando nutrientes aqui, tá? Então entenda isso e faça a sua escolha, pelo menos consciente. Desta vez, não estou buscando nutrição, vou consumir isso e beleza. Saiba o que você está fazendo, problema nenhum você sabendo o que você está fazendo, tá? Só não caia na ilusão de achar que isto aqui é saudável, que está tudo bem para você ficar consumindo isso, por exemplo, todos os dias, pôr na caixinha ali do seu filho para levar para a escola e tal. Então, tenha essa noção que é importante, tá bom? Mas então, voltando ao ponto, é gostoso. Segundo minha namorada, é gostoso. Tem um sabor muito similar ao todinho, sim. Eu não experimentei, então não posso dizer sim ou não, mas segundo ela é muito similar, lembra muito o todinho. Óbvio que deve ter as suas diferenças, porque são receitas diferentes, então deve ter, se você for ficar ali finamente procurando diferença, você vai encontrar, obviamente, são produtos diferentes, mas lembra bastante, segundo ela. E saiba também que isso não é lá muito saudável, mas é mais saudável, ou pelo menos menos maléfico do que muitas opções aí, inclusive muitas opções veganas, tá? Então, parece interessante para quem busca esse tipo de coisa, esse tipo de produto. O preço eu acho caro, sendo bem sincero, eu acho pagar R$7 numa caixinha dessa, com R$7 eu compro coisas muito mais interessantes e mais saudáveis. Então, escolhas, essa é a questão, escolhas, prioridades, o que você escolhe, com o que você faz com o seu dinheiro, então isso é problema teu, claro.
Eu acho caro, tá? Eu acho esse valor surreal pagar R$7 numa caixinha dessa. Mas enfim, então esse é o ponto. Acho que não esqueci de nenhuma informação aqui e tal. O que eu acho bacana nesse tipo de coisa é que você tem mais opções no mercado para quem é vegetariano, para quem é vegano, né? Vegetariano estrito. Então eu acho legal sim ter mais opções. Só acho que seria interessante fazerem a preços mais realistas, né? Mais realistas aí com a realidade brasileira. Mas enfim, já é um começo, ter essas opções já é um começo, e aí quem quer tomar de vez em quando, sentir aquele saborzinho e tal, vai e tem uma opção vegana. Até quem é onívoro consegue tomar isso, é menos maléfico do que outras opções até onívoras, enfim, então já ajuda bastante, tá? Lembrando que quem tem alergias, intolerâncias e tal, então tem castanha, obviamente, tem ainda a questão. Aqui diz sem glúten, né? Aveia sem glúten. Isso é um tema complexo porque muitas pessoas aí acreditam que é quase impossível ter de fato aveia sem glúten, porque acaba acontecendo contaminação cruzada e tal. Então, às vezes maquinário, lugar que planta, enfim, né? Tem esse ponto. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem uma alergia grave ali, né, ao glúten, isso pode ser complicado para você. Então, tomaria bastante cuidado com isso. Bom, acho que é isso. Acho que é isso. Não sei se faltou falar alguma coisa, mas acredito que é isso. Aqui está dizendo mais nada. Vegano, está dizendo não transgênico, tá? Então é produto vegano, plant-based, que eles chamam, né? A base de plantas. E é isso. É isso aí, tá bom? Se você gostou, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, que eu traga mais reviews aí, que eu fale mais tanto dos aspectos sabor, se é gostoso e tudo mais, mas também trazendo o ponto da saúde, porque aqui é o propósito, né? A gente sempre falar aí do ponto de saúde, vão ter coisas que não serão tão saudáveis, mas a gente vai comentar aqui, outras serão um pouco mais, enfim, né? Tem essas questões, mas eu acho legal a gente saber e fazer escolhas mais conscientes. Maravilha! Então é isso, se você gostou do conteúdo, curte aí para eu saber que está ajudando, e aí você também ajuda o canal, porque aí o YouTube distribui para mais pessoas, né, que podem se interessar por esse tipo de conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com quem pode se beneficiar, e é isso. Deixe sugestões, comentários aí abaixo, porque assim eu trago mais conteúdos que sejam interessantes para a sua realidade. Maravilha? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.